e amigas, estamos de volta com um novo vídeo aqui no canal Rogério Rocha no YouTube, e hoje eu vou conversar com vocês sobre polarização. A pergunta que fazemos e que tem sido debate amplo em todos os meios de comunicação, sobretudo nas redes sociais e nos sites da internet, é sobre uma divisão, sobre um embate, conflito que tem levado à crise no Brasil e uma crise mundial, tornando as posições das pessoas em torno dos temas mais corriqueiros até aqueles temas mais complexos e mais importantes para a vida pública ou para a sociedade, motivo de embates, de brigas, de ameaças, de crises, de rupturas, enfim, de todo tipo de situação envolvendo posições ideológicas, campos políticos, posicionamentos partidários, visão de mundo, forma de ver os valores, os princípios, as leis, enfim. Hoje em dia parece que nós temos que conviver com um tempo, uma era, onde cada posição que nós adotamos, cada manifestação que nós fazemos, ela é logo de chofre, de cara, objeto de uma avaliação muito rápida e muito precipitada por parte de uma boa, de um número indefinido de pessoas, mas de uma boa parte de pessoas que logo em seguida, em não concordando com aquilo que você falou, com a posição que você tomou, com a ideia que você manifestou, passam a lhe atacar, passam a lhe tentar fazer com que aquela sua ideia seja desacreditada, ou seja posta no ridículo, ou seja minimizada, ou seja questionada de uma forma não racional, não refletida, mas simplesmente seja empurrada para o limbo, seja massacrada, seja dizimada. É um clima muito chato que tem se propagado no Brasil e que vem já de um processo de coisas. E a pergunta que a gente faz é isso. Primeiro é se existe mesmo esse clima, ou se eu estou aqui divagando em torno de uma ideia irreal. E a conclusão que a gente chega, antes de mostrar mais alguns argumentos, é que de fato há um clima hoje propício no Brasil a uma divisão da sociedade a partir de visões de mundo e a partir de formas de entender as relações sociais que são fomentadas também por um espírito de uma época. A época de crise é uma época de ruptura. Toda crise supõe ruptura. E uma crise que não é só brasileira, digamos. Se não podemos dizer que a crise econômica, que a crise de valores, que a crise de princípios, que a crise financeira, ou que a crise nos mercados, se ela não atinge o mundo em sua totalidade, as nações e os países, mas ela atinge boa parte dos grandes líderes, né, das grandes nações que comandam o comércio mundial, as inter-relações políticas, enfim. E isso nos atinge, nos atingiu e nos tem continuado a atingir. A partir daí nós tivemos, com a crise política e a crise das instituições nacionais, que é ampla, ela atinge desde o parlamento, passando pelo executivo até o judiciário, que se entrechoca, que também começa a apresentar suas mazelas e suas entranhas mais pútridas. A política que entra num beco sem saída e expõe também as suas vísceras, expõe os seus vícios. E o executivo que traz à sociedade dívida pública, desemprego, problemas estruturais, má competência para gerir, para administrar os interesses da população. Isso tudo aliado a uma mudança de valores
no plano global, que faz com que uma série de questões antes dadas como certas passem a ser colocadas agora num plano diferenciado, e uma desqualificação também dessas ideias, porque as pessoas não têm tempo, como tudo é muito rápido e não se tem certeza sobre tudo aquilo que se lê, tudo aquilo que se ouve, tudo aquilo que se vê na televisão, por exemplo, ou nos meios de comunicação, na imprensa escrita, na imprensa dos meios da internet, como se não se tem certeza das fontes, muitas vezes, aquele material acaba se tornando um prato cheio para todo tipo de especulação. E como essa aldeia de interconexões, essa aldeia global, essa interconexão que permite os tempos atuais, com todas essas mídias, com os nossos telefones móveis, com a internet, com a banda larga, com a velocidade de streaming, com a imprensa tradicional perdendo um pouco o seu lugar e dando lugar, nascimento a uma imprensa alternativa, que faz uso da plataforma YouTube, por exemplo, para propagar ideias, para propagar posições, para ensinar, no caso, também, canais de educação, canais sobre ciência política, canais de diversão, de entretenimento, enfim, todo tipo de canal, mas também dá lugar a um espaço muito heterogêneo, ocupado por cabeças e por visões as mais díspares possíveis. Isso tudo, e mais a situação crítica do nosso país, fez com que houvesse o surgimento de um momento em que ou você é a favor de uma coisa ou de outra. E se você é a favor de uma coisa, aquele que não é a favor dessa coisa se põe automaticamente como um adversário seu. E a tendência a desqualificar tudo o que você diz, ou o que você sustenta, o que você pensa, parece ser quase que uma obrigação, quase que obrigatório, o que cria um espírito de rivalidade e de belicismo entre as pessoas, de guerra, muito, muito pesado. Né? Agora, isso também se refletiu no campo político quando, mais explicitamente, posições de direita e de esquerda no campo da política, falando mais detidamente, começaram também a se exacerbar. E aí a cisão se tornou mais clara ainda, essa cisão, essa polarização das ideias, essa polarização que, por um lado, se nos mostra que há pessoas se posicionando e há pessoas defendendo de forma mais clara sua forma de ver o mundo e suas crenças, há também uma falta de senso crítico, uma falta de capacidade reflexiva e, sobretudo, de tolerância para com o que é diferente do que você pensa. Tudo aquilo que não é você, tudo aquilo que não é igual ao que você é, passa a ser um estranho, um outro, que lhe é não só às vezes incômodo, mas que também deve ser combatido. Esse é um dos males desse nosso tempo. As pessoas acabam não avaliando de fato o que se tem dito e o que se tem sustentado e partem logo diretamente para as provocações, para a zombaria, para o desmerecimento da posição que lhe é oposta. Ao invés de dialogar, as pessoas passam a se debater, a se pôr numa arena, mas não numa arena de diálogos ou numa arena de debates, mas numa arena de confrontos, numa arena de insultos, numa arena de violência simbólica e também violência física, que é o pior. Agora,
eu tenho notado que esse fenômeno, meus amigos e minhas amigas, não é só brasileiro. Tenho visto a mídia de vários outros países e acompanhado televisivos, acompanhado sites, inclusive de instituições muito sérias, de academias, de faculdades, de universidades, de institutos, de fundações que estudam a sociologia, que estudam a política mundial, que estudam as relações internacionais, e nós vemos que na pauta de vários países, não só a palavra crise, mas a palavra polarização, a palavra direita e esquerda está mais do que em voga. E as altercações, a perda desse equilíbrio, dessas ponderações, levando ao confronto entre posições pró e contra alguma coisa, tem se tornado um caldo da sociedade, ou em outras palavras, tem se tornado um barril de pólvoras cada vez mais visível, não só na América Latina. Tenho visto coisas assim no Chile, tenho lido e visto coisas assim em outros países daqui da América do Sul. Nos Estados Unidos, essa separação, esse racha, essa cisão entre parte da sociedade que é left wing, que é esquerdista, ou parte da sociedade que é direita, ou mesmo de uma outra parte bem menor que é centro, ou que é mais moderada, que não está nem a um lado nem ao outro, já se tornou corriqueiro, né? Um debate cada vez mais alimentado e cada vez mais publicizado. Na Europa, de forma um pouco mais diferente, mas se vê aqui e ali, em algumas nações, também esse clima onde as pessoas fazem uso não só do espaço público real, verdadeiro, esse que é o espaço das praças, o espaço dos parlamentos, mas do espaço público virtual, que é esse que nós falamos aqui, para defender todo tipo de doutrina, todo tipo de ideologia. Alguns sensatos e fundamentados e com base, com razões fartas para você entender, compreender, analisar e se filiar ou não, e aceitar ou não, e criticar ou não. E outros sem base alguma, movidos apenas pelo ódio, pela necessidade de destruir, de atacar pessoas, de manchar, de macular imagem, ou de destroçar o seu inimigo, como tem sido colocado muitas vezes, né? Foge do campo da mera divergência de ideias e entra no campo do belicismo, de um espírito de confrontação e de violência. Violência em todos os níveis. Começa no nível simbólico e chega muitas vezes ao nível prático, na violência real, essa física, quando as pessoas vão para um confronto direto. Então eu vejo tudo isso, para terminar o nosso vídeo, e essa pequena reflexão muito superficial, muito rápida que eu faço aqui, quando se pergunta ou quando se afirma que a sociedade brasileira está dividida, a constatação que eu tenho chegado a partir do momento em que mais e mais eu pesquiso e procuro, é que não é só o Brasil, mas começa a se transformar em um fenômeno global do século XXI, nessas primeiras 2 décadas. Ou seja, o clima no mundo é tão incerto e uma série de variáveis atuam nesse momento de forma negativa entre as sociedades, que dá lugar, ela alimenta, ela fomenta, ela faz brotar nesse tempo um tempo de cisão, um tempo de crise, um tempo de posicionar pelo A ou pelo B, pelo positivo ou pelo negativo, um tempo de embates, de luta e de violência e de confrontamento, e não mais um tempo de diálogo. O diálogo é cada vez mais dificultado e a visão de oposição entre quem defende uma coisa e quem defende outra, e não apenas entre quem afirma e nega, se torna o prato do dia, se torna o espírito dessa nossa época. É um espírito muito negativo.
muito destrutivo, infelizmente, mas é algo que eu tenho contestado, mas ao mesmo tempo que eu venho observando, tem se tornado um fato. Não podemos negar que existe essa cisão, existe essa polarização que, por um lado, pode até parecer boa, porque você começa a ver de forma mais clara quem defende o quê. Mas, por outro, é muito danosa às sociedades, porque ela expõe o que há de pior nas pessoas. E a pouca tolerância e a quase inexistência de um diálogo com base em ponderações lógicas e racionais torna tudo muito mais difícil. São os nossos tempos. Fica aqui meu alerta e minha reflexão. O que você pensa sobre isso? Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Sigam o nosso canal, continuem a nos prestigiar. Subscreva, inscreva-se, compartilhe os vídeos que você mais gostou e deixe a sua sugestão para um novo vídeo. Até a próxima.